A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Mais uma vez, aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos aconselha. Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. E aqui estamos para fazermos aquilo, que o Senhor nos deixou, esse exemplo maravilhoso, porque o Senhor Ele nos deixou o exemplo também dessa necessidade de estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico relacionado às lições bíblicas da escola dominical. Quero orar com você e por você. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade, pelo fôlego de vida, de cada um daqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra. Santo Espírito, reconhecemos, ó Deus, que a palavra é Tua, a inspiração vem de Ti. Somos apenas, ó Deus, um intermediário. Somos apenas, meu Deus, um vaso em Tuas mãos. Senhor, venha falar aos nossos corações, Pai. Venha mudar a história, o caminho, Senhor. Venha nos fazer, nos aproximar cada vez mais de Ti. Todos nós, Pai, somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Pois bem, amados irmãos, esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, esse canal que foi criado com a finalidade de estudarmos a palavra do Senhor. Existem muitos canais no YouTube, canais abençoados, onde nós observamos que muitas das vezes existe uma palavra assim voltada mais para 5, 10 minutos, E às vezes o irmão ou irmã, alguém que ainda não é cristão, começa a assistir, a ouvir, é abençoado e tem desejo de ouvir cada vez mais a palavra. Então, com a finalidade de a gente aproveitar o máximo de tempo para estudarmos a palavra de Deus, é por isso que esse canal, um canal onde a maioria dos vídeos são vídeos assim de 1 hora, que a gente quer aproveitar o máximo possível. Todos os canais do YouTube são abençoados, independente do tempo, se é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos de palavra. Muitas das vezes nós tem uma frase que diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas por outro lado tem momentos que existe sim a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, e muitas das vezes, muitos de nós, que eu também me incluo no meio, às vezes muitos de nós lemos o versículo bíblico, não conseguimos entender, às vezes interpretamos da nossa maneira, sem recorrermos ao contexto daquele versículo bíblico, sem recorrer aos fatos históricos, o idioma original daquela palavra, o que o profeta quis dizer quando pronunciou aquelas palavras, em qual contexto geográfico, contexto cultural, a religião que o cercava, quem eram os governantes daquela época. Então, a partir do momento que o servo de Deus tem essa curiosidade, tem essa oportunidade de estudar esses detalhes que envolvem a palavra de Deus, isso aí nos ajuda a ter uma compreensão melhor e maior da Sagrada Escritura. Porque, afinal de contas, a palavra do Senhor, os escritos, os acontecimentos, muitos acontecimentos relacionados à palavra de Deus, eles ocorreram, irmãos, há cerca de 2000 anos atrás, e outros muito mais tempo ainda relacionado ao Antigo Testamento. Então, por os motivos, esse canal foi criado com a finalidade de estudarmos a palavra do Senhor. Amados, hoje nós iremos estudar a terceira lição desse novo trimestre, é o 4º trimestre, vocês estão observando aqui. Nesse 4º e último trimestre desse ano de 2023, nós estamos estudando sobre missões,
sobre missões. E toda semana um tema diferente. E a lição de hoje é a lição de número 3. O tema da lição é esse: missões transculturais no Antigo Testamento. Hoje nós iremos estudar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Deus realizou missões no Antigo Testamento? Temos base para crer que Deus realizou missões no Antigo Testamento? Como foi a forma da realização missionária no Antigo Testamento? Quem Deus usou? Deus se preocupou no Antigo Testamento em oferecer salvação só para os hebreus? Em algum momento Deus demonstrou preocupação com aqueles que não eram judeus? Nós iremos estar buscando essas respostas aqui aqui na nossa lição. O objetivo da lição, irmãos, um dos objetivos da lição é eu e você, conhecer a obra missionária do Antigo Testamento. Um dos objetivos da lição é enxergarmos Deus realizando a obra missionária no Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, Deus estará falando conosco, nos ensinando, nos dando uma experiência nova, estratégias novas. Você que está me vendo nesse momento, você tem realizado a obra missionária? Você tem compartilhado o amor de Deus? Vamos compartilhar o amor de Deus. Missões transculturais no Antigo Testamento. Lembrando a você que é professor da escola dominical, o seu estudo, o meu estudo deve ser sempre baseado na palavra de Deus. Quando você estiver ministrando um estudo na igreja, na manhã de domingo, ou numa quarta-feira à noite, porque tem igrejas cristãs que realizam a escola dominical, não é domingo de manhã, às vezes é numa terça, na quarta. Isso vai muito de lugar para lugar, porque às vezes os irmãos não têm tempo para participar de manhã, coisas desse tipo, sabe? Mas na maioria das igrejas é realizada domingo de manhã. Então, você que é professor, foque na lição. Quando você estiver ministrando o estudo da lição, se preocupe em falar sobre a lição. Evite de falar de si mesmo, evite de falar de A, de B. Se tiver algum testemunho que se encaixe dentro do contexto da lição, você pode aplicar, porém um testemunho breve. Você que é professor, quando estiver ministrando a lição, evita de sair da lição. Evita, porque é lamentável quando a gente está ministrando estudo, quando estamos até mesmo pregando, ou às vezes estamos ouvindo alguém que está pregando, ensinando, e de repente esse alguém sai do texto, sai do contexto, sai do assunto da lição, do tema da lição, e começa a falar de outros assuntos, começa a falar de outros temas, às vezes temas interessantes, porém temas interessantes que se aplicam em outros contextos. Então, quando você estiver ministrando a lição e perceber que sem querer, muitas das vezes sem querer, você sair um pouquinho da lição, você dá um jeito de voltar rapidamente para os irmãos não perderem o foco. Uma outra observação, você que é professor, é muito importante que você não ministre a aula sozinho. É muito importante que você não ministre a aula sozinho. Queira compartilhar com os irmãos. Não gaste o tempo que você tem falando sozinho. Na escola dominical é muito importante haver essa dinâmica. Você pode iniciar a aula? Pode sim, mas você também pode compartilhar com os irmãos. Por exemplo, vamos ouvir tal irmão lendo o primeiro ponto. Vamos ouvir o outro irmão lendo a introdução. Leu a introdução? Aí ele vai ler e você vai comentar. Porque muitas das vezes alguns irmãos vão para a igreja domingo de manhã e às vezes vão cansados, porque a maioria de nós está acostumada a descansar no domingo. Devido à rotina da semana, porque aí domingo muitos de nós vai para a escola dominical com sono, ainda cansado, com desejo de ter ficado em casa. Então essa dinâmica, esse envolvimento com os irmãos, de terem condição de fazer uma oração,
de ter condição de ler a lição e, dependendo do tempo, fazer um breve comentário. Isso aí ajuda o irmão a despertar para o tema, a despertar do sono, coisas desse tipo, sabe? Envolve os irmãos têm prazer em participar. Amém? Pois bem, vamos prosseguir aqui. Missões transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo nos diz: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas. Muito importante essa verdade prática, né? Esse amor de Deus, esse amor que o Senhor tem pela humanidade, que foi demonstrada de várias maneiras, e principalmente na ocasião em que Cristo morreu por nós, ele deve ser demonstrado, né? E deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas. Eu aprendi que a obra missionária, ela se faz de várias maneiras. Você pode fazer a obra missionária. A obra missionária, ela é realizada através dos joelhos que se dobram. Quando você dobra o joelho para orar: Senhor, tem misericórdia, estenda as tuas mãos em favor daqueles povos de outros países que não conhecem o teu amor. Você está orando, você está fazendo a obra missionária. Você pode fazer a obra missionária através dos seus pés, quando você caminha de encontro ao pecador, quando você caminha de encontro a alguém que ainda não teve encontro com Cristo, está perdido, está na escuridão, está em treva, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe para onde ir e precisa ouvir a mensagem do amor de Deus. Então a obra missionária é feita também através dos pés daqueles que vão. Existe até um texto bíblico no livro do profeta Isaías, e também o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anuncia a Sião sobre a salvação. E a terceira forma de você realizar a obra missionária é contribuindo, sim, abrindo as suas mãos e contribuindo para a obra missionária, financiando a obra missionária, porque através do dinheiro a igreja tem condição de comprar uma caixa de som, tem condição de comprar um microfone, tem condições de comprar literatura cristã, livros cristãos, folhetos cristãos. Através da sua oferta, a igreja tem condição de pagar um combustível para enviar uma equipe de irmãos até um presídio, até um hospital, até uma comunidade, até uma casa que fica bem lá na roça, bem lá no interior. Através da sua contribuição, a igreja tem condição de trabalhar na área da assistência social, né? Tá ajudando alguém através de alimento, através de um remédio, através de uma roupa. Então nós temos várias maneiras de realizarmos a obra missionária. E o objetivo sempre é pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele falou para Timóteo: Timóteo, pregue essa palavra, inste, exorta, corrige. Pregue essa palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo aqui já estava no fim do seu ministério cristão. Ele sabia dessa urgência, dessa necessidade de pregar a palavra. Na nossa revista, irmãos, também existe as chamadas leituras diárias. Se você tiver tempo, é bom você se esforçar para você estar lendo essa parte de baixo aqui, tá vendo? A leitura diária. Aqui são... cada dia da semana você pode estar lendo esses textos bíblicos aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Cada dia da semana tem 2, 3 textos bíblicos para você estar meditando. Leitura bíblica em classe está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, versículo 17, até o versículo 20
e 2, e também Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E veio, agora Jonas, e viu a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém? Então, o nosso estudo de hoje será baseado nesses 2 textos bíblicos falando sobre a obra missionária no Antigo Testamento. Porque no próximo domingo nós iremos estudar sobre a obra missionária no Novo Testamento. Porém, hoje o objetivo maior é focar na Antiga Aliança. A introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Aqui a gente já vai começar a comentar. Na lição anterior, os irmãos lembram que nós estudamos sobre o Deus que é amor, o Deus que tem amor, o Deus que é amor. Na lição passada nós estudamos sobre a chamada de Abraão. Ele foi chamado por Deus para realizar a obra missionária a outros povos, missões transculturais. Vocês se recordam? Se porventura você não acompanhou o nosso estudo, nós temos vídeo gravado aí, já gravamos sobre a primeira e a segunda lição. E hoje nós vamos estudar sobre a nação de Israel. Ou seja, a lição de hoje tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Irmãos, Deus, ele formou Israel. Deus criou Israel. A palavra do Senhor nos diz, que voltando aqui nas páginas da Bíblia Sagrada, capítulo 10, capítulo 11, ali a gente observa que Deus, ele destruiu a geração de Noé. A palavra do Senhor nos diz que depois da geração de Noé, Deus então decide escolher Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão, Deus abençoou Abraão, Deus falou com Abraão, Deus ordenou Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus, levanta-te, anda e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus ordenou, depois é que Deus fez as promessas. E Deus então fez as promessas: e abençoarei você de maneira grandiosa. Nações surgirão de ti, povos, reis surgirão de você, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. E Abraão agarrou a promessa, e Abraão então foi para uma terra distante que ele não conhecia. E diz a Bíblia que Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó.
E Deus também garantiu a sua promessa a Jacó, que era neto de Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó ele lutou com um anjo. Naquela ocasião em que Jacó lutou com o anjo, em forma humana, né? E Jacó perguntou para aquele anjo qual era o nome dele. Tem traduções bíblicas que diz que porque me chamas pelo meu nome, visto que sou maravilhoso. Existe uma interpretação teológica que aponta esse anjo como se fosse o próprio Cristo. No Antigo Testamento existe uma palavra na teologia chamada de teofonia. Você já ouviu falar dessa palavra? Teofonia. Então essa palavra teofonia significa a manifestação de Deus no Antigo Testamento, em forma de anjo. E naquela ocasião Deus então trocou o nome de Jacó. De Jacó, Deus trocou pelo nome de Israel. A partir daquele momento, Jacó se tornou conhecido como Israel. E Jacó foi pai de 13 filhos, 12 homens e uma mulher, que no caso era Diná, filha de Leia. E a palavra do Senhor nos diz, né, que através de Jacó, Deus deu prosseguimento à sua chamada, Deus preparou o povo de Israel. O povo de Israel, Jacó, José, o filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, porque o último filho de Jacó foi Benjamim. José foi vendido como escravo, está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 37. José foi vendido como escravo com 17 anos, foi para o Egito. Depois, a sua família também foi. E ali Israel ficou aproximadamente 430 anos, porque tem textos bíblicos que diz que foi 400 anos, tem outro texto que fala que foi 430 anos. Aí antes de alguém querer dizer, a Bíblia está errada, eu convido você a estudar, analisar o porquê desses textos estarem, de uma certa forma, diferente. É por isso que quando você estiver estudando a palavra de Deus, não esqueça de uma regra que existe um estudo chamado hermenêutica. A hermenêutica, ela alcança, não é só a Bíblia não, viu? Hermenêutica, ela significa a arte de interpretar os textos bíblicos. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, você queira interpretar a Bíblia da forma correta, entendeu? Então, existe uma forma de interpretar o texto bíblico, né? E também existe um respeito ao texto bíblico quando você estiver estudando, porque as datas bíblicas, a maioria das datas bíblicas, elas não são apontadas com precisão. É por isso que nós falamos cerca do ano 430, ou aproximadamente o ano 30, coisa desse tipo, sabe? É difícil sempre arredondar uma data precisa. Mas o que viu um caso aqui é que Israel ficou aproximadamente 400 anos ali no Egito. E Deus tira Israel ali do Egito. Quando Deus tirou Israel do Egito, irmão, eles precisavam passar por um processo de limpeza, de transformação. Eles estavam ali no Egito, mas eles ainda não tinham a lei de Deus. Eles não tinham um estatuto, não tinham regras à altura. Eles estavam ali como povo, mas um povo ainda sem uma liderança, sem alguém que ensinasse eles como obedecer ao Deus verdadeiro. Eles conheciam apenas, o que eles conheciam eram apenas ensinamentos que veio de tradição, chamados de leis orais, né? Pai passou para o filho passou para o neto, e por aí vai. E aí nesse período em que Israel ficou 40 anos no deserto, aí Deus veio trabalhando na vida de Israel. Deus entregou a lei para Moisés entregou a lei para o povo. Você encontra isso aí no livro de Êxodo. Então,
as normas, né? No livro de Números, Levítico, aí em Deuteronômio, Deus repete a lei para o povo, Moisés repete a lei para o povo, porque estava chegando o momento de entrar na terra de Canaã. Então Deus escolheu Israel. Deus falou com Israel, sede santo como eu também sou santo. Diz a Bíblia que Deus não escolheu Israel porque Israel era um povo bonito, rico, poderoso. Diz a Bíblia que Deus não escolheu Israel por causa dessas qualidades que eu estou citando aqui. Que Israel não tinha não tinha nem aparência de povo. Israel nem sabia lutar, irmão, quando Israel saiu lá do Egito. Então, a Bíblia fala que Deus escolheu Israel por causa do seu amor, do seu próprio amor, que Deus escolheu Israel. Deus decidiu escolher Israel, formar Israel. Tem um texto no livro do profeta Jeremias, né, Deus falando, quando vocês eram meninos, eu amei vocês, eu criei vocês, eu separei vocês, eu busquei vocês lá do Egito. Então Deus, ele criou Israel, irmãos. Deus formou Israel com vários objetivos. A intenção de Deus era preparar um povo. Vou citar só 2 objetivos aqui. Existem vários objetivos, vou citar só 2. Deus criou Israel com a intenção de preparar um povo para no futuro o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, quando viesse esse mundo, viesse dentro dessa nação, essa nação que conhecesse a lei do Senhor. Então Deus já havia prometido a vinda do Messias. Então aí o segundo objetivo da criação do povo de Israel era fazer com que o povo de Israel fosse uma nação missionária. Deus criou Israel para ser um porta-voz dele na terra, um embaixador dele na terra. Deus queria que o povo de Israel abençoasse as outras nações, mostrando para eles, né, quem é o verdadeiro Deus, o único Deus. Deus queria que as outras nações, os outros povos ímpios, descrentes, conhecessem o Senhor, conhecessem a lei do Senhor através do exemplo do profeta, através do exemplo de Israel. Mas a gente observa no Antigo Testamento que, infelizmente, Israel falhou na sua chamada missionária. Israel começou a se preocupar mais com seus próprios interesses. Israel começou a se preocupar mais consigo mesmo e deixou a vontade de Deus de lado. Nós vamos observar isso aí mais adiante. Vamos prosseguir aqui. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Então, é aquilo que eu falei. Deus chamou Israel para ser testemunha dele. Então, Deus tinha um plano. E Deus ainda tem um plano com Israel. No livro do profeta Isaías, vamos observar aqui o que se encontra no livro do profeta Isaías, mostrando a vocação do povo de Israel para essa finalidade. Está aqui, Isaías 42, versículo 7, 6, versículos 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz do gentio, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em treva. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico revelando
que Deus chamou Israel para ser luz para aqueles que andavam em trevas. Tem um texto bíblico no livro do profeta Daniel, aqui no capítulo 43, versículo 10, está escrito assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibas e entendais que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. É nesse contexto aqui que nós encontramos aquela palavra que diz, né? Operando eu, quem impedirá? Inclusive as testemunhas de Jeová, eles até usam esse texto bíblico, né? Para dizer que eles são as testemunhas de Deus aqui na terra. Por isso que eles colocaram o nome Testemunho de Jeová. Mas se você for fazer um estudo apurado, você vai observar que a princípio, essa palavra ela se aplica ao povo de Israel. É Deus dizendo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então Deus chamou Israel para ser testemunha dele, testemunha dos seus milagres. Irmãos, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus orientou o povo de Israel, Deus orientou Moisés. Deus orientou Moisés ensinou o povo: gente, por onde quer que vocês irem, ou para onde quer que vocês irem, por onde vocês passarem, vocês devem carregar a lei do Senhor em seus corações. Vocês devem ensinar os seus filhos, andando, sentado, em pé, independente da postura física. Deus, através de Moisés, queria que os pais transmitissem aos filhos e fossem transmitidos de geração para geração os mandamentos do Senhor, porque Deus queria que o povo de Israel fosse testemunha das suas grandezas. E é interessante que Deus ainda falou com Moisés, e Moisés ensinou o povo, e Moisés falou com o povo: olha só, quando vocês realizarem a Páscoa, que Deus ordenou que o povo de Israel realizasse a Páscoa todo ano. A Páscoa é uma festa de comemoração da libertação do povo de Israel lá do Egito. O primeiro significado da Páscoa é esse, não esqueça. A palavra Páscoa significa passar por cima, ir além. Isso aqui diz respeito a quando Deus enviou o anjo da morte. Lembra que Deus enviou 9 pragas lá no Egito para matar todos os primogênitos que havia ali no Egito. E Deus falou com Moisés: à meia-noite eu vou enviar o anjo da morte para matar todos os primogênitos que há no Egito. E Deus orientou Moisés: Moisés, para cada família de judeu matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais, colocar na porta. E esse anjo, quando vier meia-noite, ali no Egito, onde estiver a marca do sangue desse cordeiro, esse anjo ele vai passar por cima dessa casa, ele vai passar por cima dessa família, ele vai ir além, ele não vai entrar nessa casa, ele não vai destruir essa família, ele não vai destruir o primogênito dessa família. Então o anjo, quando vinha meia-noite, a palavra de Deus nos diz que ele não destruiu nenhum primogênito dos filhos dos hebreus, mas todos os primogênitos ali do Egito, que não eram judeus, que não eram hebreus, né? Que eles ainda não eram conhecidos nesse aspecto, dentro do contexto dessa palavra de judeus. Sabe? E os primogênitos foram mortos, menos o povo de Israel. Então a partir desse momento Deus instituiu a Páscoa, né? Então, todo ano o povo de Israel comemora a Páscoa, que é uma das 5 principais festas de Israel, né? Talvez seja a primeira festa ou a festa principal ali do povo de Israel, quando Deus tirou Israel ali do Egito. Todo ano o povo de Israel comemora a Páscoa, comemora o livramento que Deus deu para eles ali do Egito. Então, e Deus falou com Israel: e no futuro, quando seus filhos, seus netos perguntarem
Pai, por que estamos matando o cordeiro? Pai, que tipo de festa é essa? E aí era para os judeus terem esse entendimento de transmitir aos seus filhos o significado daquela festa. Irmãos, quantas pessoas de outras nações foram abençoadas através do povo de Israel, né? Chegaram, conheceram os judeus, decidiram se tornarem também povo de Deus, e eles vieram, passaram pelo processo da circuncisão. Alguns foram beneficiados, alguns foram abençoados, né? Alguns passaram a fazer povo de Deus, passaram a fazer parte do povo de Deus. Mas isso não significa que foi a maioria, porque Israel falhou na sua chamada. Era para Israel ser testemunha, era para Israel anunciar a gente, nós servimos ao Deus que não é feito por mãos de homens, nós servimos ao Deus que não habita em termos feitos por mãos de homens, nós servimos a um Deus que abomina a idolatria, nós servimos ao Deus criador dos céus e da terra. Foram poucas as vezes que Israel serviu como testemunha para outras nações, foram poucas as vezes que Israel agiu dessa maneira, e por isso Israel falhou no seu plano como povo missionário. Vamos prosseguir? Então, o comentarista ele diz que a vontade de Deus era que o povo, era que Israel, que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Então, a vontade de Deus era que o povo, era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo através do povo de Israel. Então, o povo de Israel, durante muitos séculos, carregou consigo, até hoje carrega, né, essa esperança da chegada do Messias. O Messias já veio. O Deus verdadeiro já veio. Jesus Cristo é o Messias verdadeiro. Nós cremos nisso. A genealogia contida no livro de Mateus, vamos observar aqui, vamos ver até onde ela retrocede aqui, cadê? Até Abraão. Então, irmão, a genealogia contida no livro de Mateus, o apóstolo Mateus, antes de anunciar sobre o nascimento de Jesus, isso aí faz parte da cultura judaica. Os judeus, eles conservam muito essa cultura de querer saber da onde você é, de que tribo você é, qual é o nome do seu pai, onde você nasceu, coisas desse tipo, faz parte da cultura judaica. Eles preservam a fundo essa chamada genealogia, que diz respeito a que família fulano é, a que tribo ele pertence. Então a gente vê isso aí nos relatos bíblicos. Mateus, antes de iniciar o seu relato sobre o nascimento de Jesus, ele retrocede, ele volta no passado, ele faz questão de trazer em memória a genealogia de Jesus, como por exemplo, Jesus fazia parte de que tribo? Quem eram os pais de Jesus? Quem eram os avós de Jesus? Quem eram os bisavós de Jesus? Depois você lê aí Mateus capítulo 1. Então, Mateus, ele vai falando sobre a genealogia de Jesus, sobre os parentes de Jesus, sobre os que vieram antes de Cristo. E a gente vê aqui que ele começa dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a gente vê aí que Mateus vai até Abraão, falando sobre gerações, Mateus vai até Abraão. Então mostrando aí que a promessa que Deus fez para Abraão, quando disse abençoarei os que te abençoarem, entre outras promessas lá, ela apontava para Jesus. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, Abraão ali representava o pai. E Isaque ali representava Jesus, quando Jesus foi morrer por nós. Então, Deus queria que Israel anunciasse para outras nações. Gente, nós temos uma esperança messiânica. Nós cremos que Deus um dia vai enviar o Messias, o Salvador do mundo. O nosso Salvador que vai restaurar todas as coisas, que vai fazer tudo novo, ele vai reinar sobre nós.
Mas infelizmente, com o passar do tempo, o povo de Israel, eles se tornaram um povo tão materialista, eles se tornaram um povo tão natural, deixaram a sua fé de lado, sua vida religiosa de lado, no que diz respeito a ter uma vida consagrada a Deus. E por um momento eles até esqueceram dessa promessa de Deus. Muitas das vezes esqueceram, né? Principalmente quando eles estavam no cativeiro. Eles achavam até que Deus havia abandonado eles. Vamos prosseguir aqui. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional. Então Israel falhou no seu chamado. Israel falhou na sua vocação. Existem vários textos bíblicos no Antigo Testamento que nos apontam, que nos mostram Israel falhando na sua chamada. A palavra de Deus nos diz que Israel se contaminou com outros povos. Israel se contaminou com outras religiões. Irmãos, você observa na Bíblia Sagrada, depois que Davi reinou, depois que Davi morreu, o seu filho Salomão, ele reinou. E ali a gente já começa a observar as falhas do rei Salomão. E Salomão fez aliança com outros reis. Até aí menos mal, que não era proibido fazer aliança com outros reinos. E a cultura daquela época mostrava que dentro da aliança o rei poderia casar até com as filhas até com a filha do outro rei. É por isso que a Bíblia fala que Salomão parece que ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. E então é dentro desse contexto aí, sabe? E automaticamente diz a Bíblia que Salomão ele se desviou da presença de Deus, ele se desviou da palavra de Deus, ele conheceu ele conheceu os ídolos das outras nações, ele começou a se envolver com a idolatria. E na vida é assim, quando a liderança peca, quando a liderança erra, quando a liderança falha, a tendência é os seus liderados também entrarem pelo mesmo caminho. Aí a gente observa, Salomão morreu, depois o seu filho Roboão reinou em seu lugar. Aí no período de Roboão teve a divisão lá das 12 tribos, onde Jeroboão, que em outrora era servo de Salomão, ele liderou uma divisão ali entre o povo de Israel, e ele então ficou liderando as 10 tribos de Israel, conhecido como Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Na ocasião da divisão, a capital ainda não era Samaria. Mais para frente é que Samaria entra no cenário ali como capital do Reino do Norte. E aí ficou só o Reino do Sul, com Benjamim, se me falha a memória, a tribo era Benjamim, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá. E o Reino do Norte, irmão, que conhecia a lei de Deus. Diz a Bíblia que Jeroboão, com medo do povo de Israel, com medo, preocupado de repente as 10 tribos se arrependerem de ter seguido ele e se voltar para Jerusalém novamente, diz a Bíblia que Jeroboão ele construiu altares, ele construiu deuses estranhos, ele construiu altares pagãos. Então a partir desse momento aí o povo vai só se aprofundando cada vez mais na desobediência, na idolatria. Esse povo dessa época se contaminou cada vez mais com o pecado. E aí a gente vai vendo aí, né, a história nos mostra que, me parece não, o Reino do Norte ele teve uns 20 reis. E pelo que eu observo, todos os reis, pode ser que eu esteja enganado em um ou dois, mas 90% dos reis, ou 100% dos reis do norte, foram reis idólatras, reis que conheciam a lei de Deus, reis que tinham a responsabilidade de ensinar o povo a obedecer ao Senhor, mas esses reis se contaminaram com outros povos, se contaminaram com a idolatria, se contaminaram com o pecado. E o Reino do Sul também
vivia muitas das vezes cocheando entre dois pensamentos. Então foi um período, irmão, foi um período em que Israel abandonou o Senhor. Uma certa vez o profeta Elias, quando chegou a desafiar os profetas de Baal, o profeta Elias, ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, inúmeras foram as vezes, dezenas, centenas, inúmeras vezes Israel vivia cocheando entre dois pensamentos. E esse, irmão, esse foi o principal motivo que levou Deus a permitir o cativeiro babilônico. Você encontra isso aí no livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor nos diz que o povo, que Israel falhou na sua vocação missionária. Eles chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Deus havia ordenado a Israel que trabalhasse 6 anos e que no 7º ano desse descanso à terra, o reino do sul. Porque na época do profeta Jeremias, o reino do norte, constituído das 10 tribos, já havia sido levado como prisioneiros pelo exército da Síria. E ali o povo não deu descanso à terra, que era para eles trabalhar 6 anos, no 7º ano, não era mais para plantar, era para dar descanso à terra por 1 ano, somente para ter condições dos pobres, dos estrangeiros, né, de se alimentarem. E mais o pecado pior que levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico foi a idolatria. Então Israel falhou. Até nessa parte aí, Israel falhou como uma nação missionária. E eles começaram a se preocupar mais, até nos dias de hoje, né? Israel começou a se preocupar mais com eles como um povo que tinha uma cultura diferente. Israel chegou no momento em que não se preocupava mais com a Torá. Não tinha, quando a gente fala Israel, irmão, porque tinha uma minoria, mas a maioria da nação de Israel não se preocupava mais em temer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Chegou um ponto em que Israel se preocupou apenas em preservar a sua nação, em preservar a sua cultura. Ou seja, como por exemplo a forma de se vestir, a forma de se falar, a forma de comer, o que poderiam comer, o que poderiam não comer. Então chegou um momento em que Israel ficou estacionada no que diz respeito aos mandamentos do Senhor, no que diz respeito a ser uma nação missionária. Israel começou a se preocupar mais com a sua cultura. E Israel começou a se preocupar mais com eles como nação. E a gente vê isso aí até nos dias de hoje, né? O povo de Israel, existe judeus espalhados por boa parte do mundo. A gente costuma usar a expressão para o mundo inteiro, né? Uma linguagem chamada de linguagem hipérbole, né? Uma linguagem que significa exagero. Quando a gente fala Israel, hoje tem judeus em toda parte do mundo. Não é que significa que tem judeu em todo cantinho do mundo, mas significa que tem judeus, por exemplo, judeus espalhados em todos os continentes do mundo. Um judeu em cada país do mundo, coisa desse tipo. Mas o que vem um caso é que os judeus eles estão espalhados em várias partes do mundo, porém, onde eles estão, eles procuram preservar. A maioria, porque existe hoje existe uma espécie de facção dentro do judaísmo, de facção entre aspas, no que diz respeito a vários judeus com uma mentalidade diferente. Inclusive tem alguns que nem têm mais esperança na vinda do Messias. Mas esses judeus, a maioria deles, onde eles chegam, eles procuram preservar a sua cultura, o seu costume. Se existir uma sinagoga, eles vão para a sinagoga. Até hoje eles preservam a cultura de realizar o ritual da circuncisão, quando nasce um filho macho. Os judeus têm um costume de guardar o sábado. Então, os judeus, como uma nação espiritual, que tinha a responsabilidade de ser uma nação missionária e de pregar a existência de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os atos miraculosos de Deus, a justiça de Deus, eles falharam nessa parte e começaram a se preocupar apenas em preservar os seus usos e seu costume como
uma nação. E Deus estava vendo tudo aquilo. E Deus iria cumprir as suas promessas, Israel crendo ou não, Israel esperando ou não, Israel querendo ou não, Deus iria cumprir a sua promessa. E qual era a sua promessa? A promessa de oferecer salvação a todos os moradores da terra. O Senhor disse no livro do profeta Isaías, o Senhor diz, acho que é o capítulo 52, o Senhor fala lá tem um texto bíblico que diz assim: olhai para mim todos os moradores da terra e vós sereis salvos. Então a gente vê aí a salvação do Senhor oferecida a todos os moradores da terra, né? Existem vários textos bíblicos que nos falam sobre esse contexto aí. Então, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus, nesse aspecto são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecado, morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações. Olha que interessante, irmão. É por isso que temos que ter muito cuidado. Há quem diga que Deus esqueceu de Israel, há quem diga que Deus abandonou Israel, há quem diga que Deus não tem mais nada a realizar com Israel. Engana-se quem pensa dessa maneira. Inclusive, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo uma guerra lá em Israel. Os irmãos que acompanham os telejornais, as redes sociais, estão observando a guerra que está tendo lá em Israel, que Deus tem misericórdia, mas é um povo escolhido por Deus. E a gente sabe, irmãos, que essa guerra se originou lá atrás, né? Quando Abraão se precipitou e, em vez de ter o filho da promessa, só com Sara, se precipitou e teve uma relação lá com Agar, que era sua serva, e aí a gente vê aí sobre essa divisão aí. Ismael contendendo com Isaac, Agar contendendo com Sara, e aí a gente vê aí hoje aí as brigas pelas terras ali de Israel. Então a palavra do Senhor nos diz, mas a gente está aqui preso a princípio na história, mostrando que houve sim missões transculturais no Antigo Testamento. A palavra do Senhor nos diz ainda sobre a falha de Israel, né? Tem um texto bíblico aqui, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária. Fale e conhecer, pois, todas as suas abominações. Assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha ser o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. E tem um outro texto bíblico aqui também. Então Israel deixou de lado a sua vocação missionária como povo de Deus, como nação eleita de Deus no que diz respeito a ser uma nação missionária. Porém, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para o Senhor. Tem um exemplo lá, né, da rainha de Sabá, quando ela foi visitar o rei Salomão, né, ela ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, automaticamente ficou maravilhada, né, com o poder de Deus agindo ali sobre Salomão, sobre o seu reinado. Então existem outros textos bíblicos também que nos mostram, né, que outras nações foram abençoadas através da existência do povo de Israel, porque Deus prometeu para Abraão, né? E abençoarei os que te abençoarem. É interessante, né? A gente observa isso aí, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a palavra de Deus nos diz que existiu alguns impérios, alguns reinos, né, que obstruíram, que tentaram impedir o povo de Israel de passar pela terra deles para chegar até Canaã. Mas, por outro lado, teve outros que abençoaram Israel, autorizaram Israel a passar.
Então, esses que obstruíram a passagem de Israel, lá na frente a gente observa que Deus, de uma certa forma, lembrou das atitudes deles e Deus puniu eles. Mas aqueles que deram caminho para Israel, Deus abençoou eles. Então, todos aqueles que decidiram abençoar Israel, Deus cumpriu sua promessa. Deus falou para Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Então, todos aqueles que abençoarem Israel no passado, outras nações foram abençoadas também pelas promessas do Senhor. A contribuição de Israel para o mundo, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram a língua grega, a língua mais usada naquele período, além de escribas e judeus. Mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então, amados irmãos, a contribuição de Israel para o mundo. Israel contribuiu de várias maneiras para o mundo. Até hoje a gente observa isso, se a gente for estudar o contexto extra-bíblico fora da Bíblia, personagens da história, né, que tiveram inteligência acima do normal, acima da média, para criarem, né, algo em favor da humanidade. Se você tiver curiosidade, você pode acessar o Google aí, que eu não preparei um estudo à parte, mas você pode acessar o Google aí, ou pesquisar em livros, né, sobre personagens judeus que muito contribuíram para a história da humanidade através das suas criações. Mas aqui dentro do contexto da lição a gente observa assim: os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Os judeus, eles receberam e preservaram o Antigo Testamento. O Pentateuco, o livro dos profetas maiores, o livro dos profetas menores, o livro dos Salmos, os livros poéticos, enfim. Então, o mundo foi abençoado através do Antigo Testamento. Eu digo mundo, irmão, porque a informação que eu tenho é que muitas leis que existem em vários tribunais no mundo, muitas leis que existem... Só um minuto. Estou gravando um vídeo aqui, João Pedro. Você não escutou, não? Espero eu gravar o vídeo primeiro, tá bom? Perdão, irmãos. Então, amados irmãos, muitas leis que existem hoje no mundo, elas são baseadas na Bíblia Sagrada. Elas são baseadas no Antigo Testamento. Em vários tribunais, várias leis que existem hoje são baseadas no Antigo Testamento, como, por exemplo, não matarás, não dirás falso testemunho. Inclusive, a informação que eu tenho é que em vários tribunais existe lá uma Bíblia Sagrada perto do juiz, símbolo de justiça, símbolo de mandamentos que não devem ser quebrados. Então, muitas nações foram abençoadas através da lei do Senhor, através do judeu. E tem uma outra observação aqui, por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Então, a gente observa que a lei do Senhor ela foi, a princípio, escrita no hebraico. E segundo a história, uma história verídica, né? O Antigo Testamento, irmãos, é maravilhoso quando você começa a estudar sobre a palavra do Senhor. Segundo a história, um rei que eu não cheguei a pesquisar para dar mais detalhe para os irmãos, mas eu vou falar aqui o básico. Segundo a história, o rei do Egito, ele
ele tinha o interesse de ter os principais livros ou os principais livros do mundo na sua biblioteca. E o responsável dessa biblioteca chegou para ele e disse que faltava um livro ali na sua biblioteca, porque não adiantava ter todos os livros principais do mundo se não estivesse na sua biblioteca um exemplar da lei dos judeus. E o que o rei fez? O rei entrou em contato com o sacerdote e mandou que viesse de Jerusalém me parece que foi 72 escribas vieram de Jerusalém, saíram de Jerusalém, indo para o Egito, 72 escritores, 72 escribas ou 72 sacerdotes, eles saíram, porque agora me fugiu a memória se eram apenas escribas ou se eram escribas que ao mesmo tempo exerciam a função de sacerdote. Mas o que vinha ao caso é que saíram de Jerusalém 72 escribas, foram para o Egito e lá, durante 72 dias, eles traduziram, segundo a história, eles traduziram o Antigo Testamento que estava no hebraico e traduziram para o idioma grego. E aí surgiu a chamada Septuaginta, que é a tradução antiga, que é a tradução do Antigo Testamento que é a tradução do Antigo Testamento escrito no hebraico para o grego. E aí nós entramos no Novo Testamento. Isso tudo, irmão, é porque na época o idioma grego era o principal idioma daquele tempo. Eu acho que isso aí aconteceu, se não estiver enganado, isso aí aconteceu aproximadamente no ano 230 a.C. E isso tudo aconteceu porque o idioma grego era o principal idioma daquela época. Por mais que existia o hebraico, por mais que existia o aramaico, mas o grego era a língua mais falada naquele tempo, como hoje exige o inglês. Então, era o benefício que o povo judeu estava dando para a humanidade através da palavra do Senhor. E nessa oportunidade, a palavra do Senhor sendo traduzida para outro idioma, isso fazia com que outras nações, outros povos, os gregos, tivessem acesso à lei do Senhor, tivessem acesso ao conhecimento da lei do Senhor no seu próprio idioma. Glória a Deus nas alturas. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, Deus ele demonstra o seu amor para com todas as nações. Eu acho que o texto bíblico que eu citei nesse instante, que estava no livro do profeta Isaías 45, deixa eu ver aqui, Isaías 45, isso mesmo, eu até citei isso nesse instante, né? Olhai para mim, serei salvo todos os moradores da terra. Então, esse amor de Deus, ele é demonstrado para com outras nações no Antigo Testamento também. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. A palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o profeta Elias até a cidade da Fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom, quando Elias profetizou a seca que haveria na terra de Israel e castigaria o povo de Israel. Então Deus enviou o profeta Elias até a viúva de Sarepta, até a cidade, até a região de Sidom, até a Fenícia. Então esse texto bíblico nos mostra que a preocupação de Deus com povos de outras nações. E ali naquela oportunidade, o profeta Elias certamente falou sobre o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus tinha essa preocupação também de salvar aquela mulher,
de restaurar aquela mulher, de cuidar daquela mulher, de se revelar àquela mulher. Era Deus mostrando que a preocupação dele não era trazer salvação apenas para os hebreus, mas também para os egípcios ou qualquer outra nação. Porque Deus ele não tem uma mentalidade igual a nossa, humana. Deus se preocupa com toda a humanidade. O Senhor Jesus ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. O Senhor Jesus ele disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse para a mulher samaritana: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Porém a gente vê detalhes dessa obra missionária esclarecida melhor no Novo Testamento. Não vou entrar em detalhes sobre o milagre que aconteceu naquela ocasião, né, que o filho da viúva de Sarepta faleceu. Deus curou o filho da viúva de Sarepta, Deus restaurou a saúde dele, Deus ressuscitou. Depois você pode estar lendo na sua casa, para você ter entendimento melhor, esse texto bíblico, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A missão de Jonas. A missão de Jonas em Nínive. Você lembra do profeta Jonas? Do nosso texto bíblico, falando sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Estamos usando como base bíblica também o livro do profeta Jonas. A palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o profeta Jonas a um outro povo. Não era hebreus, não era judeus, era um povo perverso, um povo que não conhecia a lei de Deus. Deus falou para o profeta Jonas: levanta-te e vai até Nínive e prega contra ela. E a palavra do Senhor nos diz que Jonas não quis ir. Não vou focar aqui na rebeldia de Jonas, no que aconteceu com Jonas dentro da barriga do peixe, ou dentro do navio, etc. Mas o objetivo aqui é falar que Deus enviou Jonas até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria era considerado o maior império daquela época. E era um povo perverso, irmãos. Era um povo que quando ia para a guerra, eles matavam seus inimigos, cortavam o pescoço dos seus inimigos, eles traziam as pessoas como escravos, vendiam as pessoas como escravos. Era um povo cruel, um povo perverso. E Jonas não queria que Deus desse oportunidade para aquele povo. Lembra que eu falei que Deus não pensa como nós, seres humanos? Nós, seres humanos, estamos, devido à nossa natureza pecaminosa, estamos sujeitos, muitas das vezes, a querer que Deus pune a pessoa, que Deus vingue a pessoa, que Deus mate a pessoa, que Deus faça a justiça. Só que Deus pensa de maneira diferente, irmão. Deus primeiramente quer levar a pessoa a mudar de vida, se arrepender, se converter. E tem um texto bíblico no Novo Testamento que Deus enviou o apóstolo João e também Tiago, ambos eram irmãos. Jesus enviou eles para eles chegar na aldeia de Samaria e preparar um lugar para Jesus ficar. Mas os judeus, os samaritanos, não receberam João e nem seu irmão Tiago, que eles também eram Jesus também chamou eles de filhos do trovão. E eles falaram para Jesus: Senhor, esse povo não quis te receber, o Senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu, Senhor, para destruir esse povo que não quis te receber. E aí Jesus chama a atenção de João e de Tiago: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvar. Então Deus tem essa mentalidade, essa preocupação de trazer a pessoa para o arrependimento. E a palavra de Deus nos diz que Jonas entrou em Nínive e Jonas tinha só uma pregação, Jonas tinha só um esboço, Jonas tinha só um tema, a pregação. Jonas tinha só uma mensagem, e a mensagem de Jonas era essa: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. E a palavra do Senhor nos diz que aquela palavra trouxe um temor e um tremor no coração do rei. E o rei se arrependeu, e o rei ordenou que toda a população de Nínive
jejuasse, se prostrasse, se arrependesse dos seus erros, e veio irmãos, segundo os comentaristas bíblicos, não só segundo os comentaristas bíblicos, segundo a própria Bíblia, que nós observamos isso, um dos maiores avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento foi esse, no livro do profeta Jonas. Quando eu falo de avivamento, irmão, avivamento é mais do que pular, é mais do que sapatear, é mais do que gritar. Isso tudo são reações humanas. É bom quando nós choramos, sendo envolvidos pelo Espírito Santo, cada um tem uma reação diferente, uns pulam, uns choram, uns sapateia, outros gritam, outros se coloca de joelhos, se prostra. São reações humanas de um quebrantamento, mas um dos aspectos principais do avivamento é a mudança de vida, é a mudança de comportamento, é produzir novos frutos. E foi isso que aconteceu com os ninivitas, que era Nínive era a capital da Assíria. A Assíria, porque existe a Assíria e existe a Síria na Bíblia. A Assíria foi a capital de Nínive. E a Síria, ela é a capital de Damasco, até nos dias de hoje. E aí a palavra do Senhor nos diz que aquele povo se arrependeu. Glória a Deus. Jesus falou sobre Jonas, vocês lembram? Está lá no próprio Jesus, autenticando a historicidade do livro de Jonas. Jesus falou, os ninivitas ressurgirão como testemunha contra essa geração. A geração de Jesus, que ouviu a palavra e rejeitou Jesus. Jesus falou, os ninivitas ressurgirão como testemunha contra essa geração, porque eles ouviram a pregação do profeta Jonas e se arrependeram. E eis que está aqui alguém que é maior do que Jonas. Aleluia. Jesus é maior do que Jonas. No período do profeta Jonas, eu quero lembrar os irmãos que no período do profeta Jonas houve um arrependimento. Porém, muitos anos depois, pelo que eu analisei aqui, muitos anos depois, aproximadamente 120 anos depois, já era uma outra geração, um povo que não obedecia mais ao Senhor, e aí veio a destruição sobre aquele povo. Depois você lê o livro do profeta Naum, que é um dos livros dos profetas menores, e aí você vai ver Deus chamando o profeta Naum para profetizar contra, está até aqui, né? Peso de Nínive, livro da divisão de Naum, o Eluzita. Depois você lê, viu, irmão, na sua casa. Aqui já é uma outra data diferente. Então, Jonas entrou em Nínive, realizou a obra missionária. Terceiro e último ponto, aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Então, com a queda de Adão e Eva, toda a humanidade ficou sujeita ao pecado. O salmista, ele diz, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Deus olhando para a terra. Esse amor que o Senhor sente por nós, irmãos, é um amor incomparável. Então, a palavra do Senhor nos diz que o salmista olhando para a terra, aliás, o salmista ele pronunciou dizendo que Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. O apóstolo Paulo ele diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. O apóstolo Tiago ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Pedro ele diz que nós, que em outrora não éramos considerados nem como povo, olha só, nem como povo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos restaurou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele quebrou as nossas algemas e fez de nós povo santo, sacerdote santo. O apóstolo Paulo, ele diz que pela desobediência de um só homem, veio o pecado a esse mundo, e automaticamente a morte, e todos se tornaram pecadores.
mas também através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos podem ser justificados. O apóstolo Paulo ele nos diz em Romanos capítulo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Aí aqui, aliança incondicional e condicional. É o último subponto, né? Aliança incondicional e condicional. Você sabe o que é isso? Aliança incondicional e condicional? Aliança incondicional. Aliança incondicional. Existem promessas que Deus fez para o povo de Israel. Promessas essas que se cumpriram no Antigo Testamento, que foram promessas incondicionais. Ou seja, foram promessas que Deus fez para Israel e que de uma forma o Senhor iria cumprir essas promessas. E como de fato Deus cumpriu essas promessas. Deus não impôs condição nenhuma ao povo de Israel. Deus não obrigou Israel a obedecer algum requisito, mas foram promessas que Deus fez baseado no seu amor. Olha só. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem ele pactua. Esse comentário é baseado na história de Abraão, né? Quando o Senhor decidiu. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e eu te mostrarei para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei, olha só, promessa incondicional, aliança incondicional. Deus fez uma aliança incondicional com Abraão. Deus prometeu, por seus próprios méritos, por seu próprio amor, que iria abençoar Abraão, Isaac, Jacó, a sua geração. E far-te-ei uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem. Então, essa aí é promessa incondicional. Existem promessas que são destinadas apenas ao povo de Israel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente sabe, existe muito por aí, né? Às vezes o pregador, a pregadora, o pastor, movido pela emoção, por não ter um entendimento, por não fazer uma diferença entre promessas destinadas a Israel, promessas destinadas à igreja, promessas destinadas aos gentios, aí pega essa promessa e aplica a todo mundo, e a gente tem que ter cuidado, porque tem promessas que foram feitas somente ao povo de Israel. Aí o comentarista ele fala sobre promessas condicionais. Primeiramente eu falei sobre a promessa incondicional. E agora eu vou falar sobre promessas condicionais. Já está falando, promessas condicionais. São promessas que vão se cumprir mediante algumas condições. Promessas que Deus fez para Israel, a qual Deus só iria cumprir se Israel fosse obediente à palavra do Senhor. Está escrito no livro de Deuteronômios. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Depois você pode estar lá, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Deus falou para o povo de Israel. Deus disse para o povo de Israel: os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Então, nesses capítulos, principalmente no capítulo 8, a gente vê Deus fazendo promessas para Israel. E Deus dizendo para Israel que os seus inimigos poderiam até atacar eles, mas por 7 caminhos eles iriam correr de Israel. São promessas que Deus fez para o povo de Israel. Agora o tempo não nos permite estar me aprofundando mais dentro desse contexto aqui. As bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. Então, bênção para os que obedecerem e maldição para os que desobedecerem. Mas eu acho que já está bem claro aqui para os irmãos
Então, essas promessas condicional serve para mim e para você também. Aí agora essas promessas aqui já é aplicada a mim e a você. Ou seja, promessas condicionais. Se nós formos obedientes a Cristo, nós iremos herdar a vida eterna. Nós não vamos herdar a vida eterna através dos nossos próprios atos de justiça. Vamos herdar a vida eterna baseado nos atos de Cristo que morreu por nós. Porém, existe uma parte que nós, seres humanos, temos que fazer. Jesus falou, e este evangelho será pregado em todas as nações e também virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação está garantida mediante o sangue de Jesus. Mas precisamos perseverar e insistir. Então, bênçãos condicionais, as bênçãos do Senhor só virão sobre a minha vida e a sua vida se nós estivermos na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Lembrando sempre, né, que esse Deus é o Deus que manifestou o seu amor às outras nações no Antigo Testamento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por termos lido a Tua Palavra, por termos meditado na Tua Palavra. Peço ao Senhor que guarde a Tua Palavra em nosso coração, nos ajude a viver o que pregamos, o que ensinamos, nos ajude a produzir frutos que glorificam o Teu nome. Obrigado, Senhor, por te demonstrar o Teu amor a outros povos do Antigo Testamento, Senhor Deus de misericórdia. Pai, obrigado por ter demonstrado o seu amor a nós, gentios, Pai. O Senhor nos atraiu, bendito seja o teu nome. Pai, eu apresento a vida de todos que ouviram essa palavra. Venha trabalhar em cada coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá vitória mediante a Cristo. Estamos finalizando o nosso estudo de hoje. Lembrando que você pode compartilhar essa palavra. Realize a obra missionária. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que não conhecem o amor de Deus. Aí você pode também estar nos ajudando a crescer esse canal, né? Você pode dar um joinha, pode fazer um comentário. Se quiser sugerir algum estudo bíblico, fique à vontade. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Lembrando sempre que esse é o canal Embaixadora de Cristo.